E aí, nação rubro-negra, estamos de volta aqui com muita novidade aqui no debate com Renata Fã. O debate quente pegando fogo, galera, sobre o clássico de ontem e sobre as habilidades de Pedro, o artilheiro que mais fez gol. Galera, ele tá com tudo e não tá prosa. E claro que Renata Fã rasgou elogios ao Pedro e enalteceu o malvadão, trazendo aí à tona a raiva dos rivais e daqueles que são os antes que trabalham com ela, todos na inveja, principalmente o Edu, né, que já viu o Flamengo chegando e logo o Palmeiras vai saindo. É isso aí. Vem comigo, já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E lembrando aí de deixar os créditos para a Band. Vamos pro vídeo. Pense Flamengo, era uma longa invencibilidade, 22 jogos sem perder, não é, no Maracanã do Flu. E o Flamengo não teve piedade, Pedro estava on fire, fez gols, foi para cima. E o Fluminense até tentou com o Savarino uma reação, mas não deu. 2-1 placar final, Flamengo comemora a vice-liderança do campeonato. O Maracanã foi palco de mais um episódio da história do clássico mais charmoso do Brasil. Fluminense e Flamengo se enfrentaram em um duelo que começou antes mesmo de a bola rolar. A mudança da data da partida por conta do atraso do Flamengo na volta de Cusco, no Peru, no meio da semana, gerou incômodo principalmente na torcida do Flu. Não à toa, o atual presidente do Tricolor, Matheus Montenegro, através de uma rede social, deu explicações. O Fluminense, sim, pela grandeza do clube, o Fluminense nunca dependeu de nenhuma vantagem para enfrentar nenhum rival que fosse do futebol brasileiro. Dentro de campo, o Flamengo dominou as ações do primeiro tempo. Enquanto o tricolor não finalizou uma vez sequer no gol de Rossi, o rubro-negro chegou com perigo nesse chute de Everton Araújo. Aos 7 minutos, Fábio saiu jogando errado e Pedro, de muito longe, abriu o placar e se tornou o maior artilheiro do clube no século. Mas hoje, sem dúvida, vai ser um jogo inesquecível por se tratar de um clássico, né, e uma vitória especial com 2 belos gols ali. Depois foi a vez de Plata contar com um desvio para quase ampliar. Se a felicidade está do nosso lado da finalização, podíamos estar 3 ou 4, a falar de 3 ou 4 fácil até aos 75 minutos. Ok? O segundo tempo começou com o Fluminense um pouco mais com a posse de bola e o Flamengo tentando sair no contra-ataque. E o primeiro espaço apareceu logo aos 4 minutos. Plata saiu cara a cara com Fábio, mas o goleiro tricolor levou a melhor. Logo depois, Samuel Lino deu essa assistência maravilhosa de 3 dedos para Pedro, de peito, marcar novamente e fazer o seu 7º gol desta maneira. Porque era uma das coisas que eu ouvia muito aqui quando cheguei, era que o Pedro não sabia pressionar. Eu acho que o Pedro está a demonstrar que é um jogador completo na ação defensiva, na ação ofensiva, na construção, no apoio e na finalização também. Aos 18 minutos, adivinha quem apareceu mais uma vez? Pedro bateu colocado e carimbou a trave de Fábio. Aos 30 minutos, René testou bonito, mas Rossi espalmou. Na sequência, Alexandro cortou errado e Savarino recolocou o Fluminense no jogo. A partir do momento em que jogamos mal, que foi um tempo, um pouco mais de um tempo, o responsável absoluto da equipe não jogar bem sou eu, independente dos nomes que estão em campo. O tricolor pressionou e quase chegou ao empate nessa atestada de Castilho. Nos acréscimos, Carrascal foi expulso após essa entrada em Guga. Arana bateu firme, mas a bola desviou em Léo Pereira e foi para fora. Fim de jogo, Fluminense 1, Flamengo 2. Com o resultado, o Flamengo, além de ultrapassar o rival na tabela de classificação, agora ocupa a 2ª posição. Já o tricolor caiu para o 4º lugar. A partir de agora, as 2 equipes pensam na Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o Fluminense recebe o Independente Rivadavia da Argentina, enquanto o Flamengo, no dia seguinte, terá pela frente o Independente Medellín. Isso são os jogadores que temos que jogar a pressionar e temos que fazer um gol na primeira parte. Temos que reduzir espaços, provocá-los com bola, sem bola, na pressão, na saída de bola.
Em termos estratégicos trabalhamos bem, os jogadores compreenderam no campo e eles tiveram uma atitude formidável. Vocês vão comentar tudo porque foi um bom jogo, bem movimentado, mas aqui a tabela para a gente entender o que significou esse clássico especificamente, que começou com polêmica, mudou, não é de horário, de sábado para domingo, e o Flamengo chega à vice-liderança com uma partida a menos. Tem um jogo diante do Mirassol em casa atrasado, e o Fluminense deixa o São Paulo na terceira colocação com a derrota e é o quarto colocado. São dois times que jogam futebol atrativo. O Fluminense perde o Lúcio Acosta muito cedo, o Flamengo faz o gol com o Pedro também cedo. E esse foi o jeito como se desenvolveu o clássico. O Flamengo buscando, batalhando, depois acomodou, tomou um gol, mas segurou o resultado até o final. Ronaldo. E com jogadores que são acima, fora de série, né? Porque o Pedro, o gol que ele fez é gol de craque, né? Gol de quem tá ligado na partida, recebe uma bola, vira de costas, já percebe o goleiro fora do gol. Então, além de ter todos esses ingredientes que você citou, ainda tem os jogadores fora de série, que faz a diferença. Acorda o time, faz o time jogar, faz o time pressionar. Então, a vitória veio pro time que lutou e correu mais atrás do resultado. Esse Flamengo está diferente, Edu? Já está começando a encorpar, ganhar um estilo, já está assimilando a filosofia do Leonardo Jardim? Acredito que sim. Acho que o Flamengo está vindo numa toada muito importante, Renato. Os jogadores já estão se encaixando ali, se conhecendo mais. Ontem o Paquetá jogou também muito bem, uma partida boa, né, jogando de segundo volante também. É claro, o Pedro, né, dispensa comentário, é um cara que também está preparado do que um tempo atrás. Chico Garcia, todo mundo sabe que o Flamengo é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense é um time que tem uma boa constância, tem qualidade, acabou empatando na Libertadores na estreia, perde o Clássico, mas também tem tudo para fazer uma campanha acima do esperado. E estava fazendo, né? Só que aí pega um confronto direto num Clássico e acaba perdendo da maneira como perdeu. O Flamengo foi muito intenso no jogo. E aí no segundo tempo até começou a perder esse ímpeto, mas a saída do Lúcio acabou complicando muito e a entrada do Ganso mais ainda. Ou seja, foi um Fluminense que não conseguiu ver a cor da bola, especialmente no começo do jogo. E o Pedro estava inspiradíssimo. Agora, o Flamengo chegou, né? Chegou aos 20 pontos ali. E a gente sabe que quando o Flamengo chega, ele chega para brigar pelo título até o final. Bom, teve mais coisas no Campeonato Brasileiro. Polêmicas produzidas. Daqui a pouquinho a gente fala dessa polêmica também. Tá? O Fluminense com mais posse, número de finalizações bem equilibrado, e aí a gente vai ver os melhores momentos do jogo, que já começa, não é, Eugênio? Com o Fluminense perdendo um de seus principais jogadores, o Lúcio Acosta, Eugênio. Sim, logo no início, né? Ele leva uma bolada no chute do Léo Ortiz. Em princípio, a gente pensa que é alguma concussão, ele volta, mas ele é substituído porque na queda ele dobra o joelho, né? Quando ele está caindo em função da bolada, ele dobra o joelho e a lesão principal que tira o Lúcio do jogo é o joelho. Logo em seguida, o Lúcio foi retirado e logo em seguida tem esse golaço maravilhoso do Pedro. Não só pela finalização, que é impressionante, um altíssimo grau de dificuldade, mas pela leitura do lance. Pois é. Ele já sabia que o Fábio estava fora do gol, ele estava muito atento na jogada. O Fábio sai jogando errado. E aí é um mérito também coletivo do Flamengo de subir a marcação. Desde o Luiz Araújo, o Lino que recupera a bola. E aí, isso é um choque pro Fluminense, né? Mas a gente viu ali mais posse de bola por causa disso. A defesa do Fábio ali nesse chute é impressionante. Que a bola desvia. E ele levanta a perna. Não é que a bola bateu, não. Ele levanta... Ele reage, né? Muita reação e muito reflexo, né? E aí tem esse golaço do Pedro, no cruzamento sensacional do Lino também. De 3 dedos, o Pedro vai com o peito. Não é o primeiro gol, ele tá falando, acho que é o 9º gol de peito. Acho que é o 7º. 7º gol de peito que ele faz. Gol de peito. Ele é especialista, né, nisso daí. E aí o jogo vai mudar depois das substituições do Fluminense. A gente pode depois debater com mais calma, né? Porque quando sai o Lúcio, entra o Ganso. O Ganso não faz um grande jogo. Depois entra o Savarino no lugar do Ganso. E o Fluminense melhora consideravelmente. O Fluminense vai diminuir o placar. Esse gol é anulado, né? Tava impedido o Pedro, porque o Fábio tinha saído. Tem o gol do Savarino e no final tem o calor do Fluminense ali. O Flamengo consegue garantir a vitória. Mas teve bola no Maracanã. Teve jogo. Teve, não teve? Diferente do Grenal e do Derby em São Paulo. Isso, do Fla-Flu teve jogo, sim. Eu tô com o Eugênio, acho que é o ponto que a gente vai discutir durante o programa ali depois, né? Com um pouco mais de atenção, é a escolha do Zubeldia aos 5 do primeiro tempo. Você escolher colocar o Ganso em vez do Savarino, e aí o reflexo do jogo depois que o Savarino entra na partida, que muda completamente o Fluminense também.
Bom, então é uma partida, uma vitória importante que deixa o Flamengo com 20 pontos. Ele vai subindo também na classificação. E no próximo fim de semana tem um jogaço, hein? Entre Flamengo e Bahia. Agora a gente ouve os destaques do jogo. Existia um momento que foi um momento até a bola na trave. Depois, de uma forma fortuita, apareceu o gol do Fluminense. Hoje, se a felicidade está do nosso lado da finalização, podíamos estar 3 ou 4, a falar de 3 ou 4 fácil até os 75 minutos. Como eu falei, eu não penso, né, nas marcas, acontece naturalmente. Eu trabalho dia a dia aqui para fazer gol, para dar o meu melhor e ajudar coletivamente também. Mas hoje, sem dúvida, vai ser um jogo inesquecível por se tratar de um clássico. O responsável absoluto de que o equipo não haya jugado bem sou eu, independientemente de los nombres. Entonces, en ese momento Flamengo hizo mejor las cosas, pero bueno, el fútbol es así y lo cierto es que todo el primer tiempo no jugamos bien y cuando un equipo no juega bien, una de las posibilidades es que el entrenador haya sido el responsable, ¿no? Y asumo esa responsabilidad y lo digo con total honestidad, o sea, como siempre. Eu tenho gostado muito das entrevistas do Zubeldia. Já tinha falado isso antes, né? Mas ontem ele foi muito bem também. Pelo menos eu vi assim. Pedro pelo Flamengo contra o Fluminense. 11 jogos, 7 gols. Ele é o artilheiro agora também ali do time, né? No século. 4º artilheiro do Maracanã. Vai colecionando dados e marcas importantes. O artilheiro que ontem fez 2 e 2 belos gols, hein, Rafa? Rafael Marques está com a gente, então, direto lá do Rio. É isso, Bruno. Muito bom dia para você, para o Jailson, para o Eugênio, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Na verdade, ele fez 3, né? Um foi anulado, teve bola na trave, teve um lance que ele recebeu na entrada da área, limpou, bateu, e o Fábio fez uma ótima defesa. Com um pouquinho mais de sorte e de circunstâncias favoráveis, o Pedro teria feito 4 gols ontem contra o clube que o revelou. E os números mostram que ele é o grande carrasco do Fluminense. Já fez 7 gols pelo Flamengo contra o seu ex-clube e atingiu marcas expressivas com o clássico de ontem. Agora é o principal artilheiro do Flamengo na era dos pontos corridos, no século XXI, 163 gols, enfim, números incríveis. Ele passa a ser o 6º maior artilheiro da história do Clube de Regatas do Flamengo e uma atuação que deixa aquela discussão sempre no ar, né? Será que ainda há brecha para o Ancelotti cogitar a possibilidade do Pedro jogar a Copa do Mundo por ser um centroavante específico, né? Uma situação que a seleção brasileira não tem, mas esse é um papo para outra hora. Ontem realmente o Flamengo mereceu vencer o Fluminense, como os companheiros já destacaram, o Jailson e também o Eugênio. Uma vitória consistente de um time que jogou melhor que o adversário, pelo menos 2/3 do clássico, que foi disputado para um público de 44.833 torcedores presentes. É importante lembrar toda a polêmica envolvendo a marcação do jogo e que aproximadamente 25 mil pessoas já tinham comprado o ingresso para o jogo sendo realizado no sábado. A mudança para domingo deu ao torcedor o direito, caso ele quisesse, de buscar o ressarcimento. Mas muita gente manteve o ingresso comprado e compareceu ontem aqui no Maracanã. Ainda assim, a discussão foi que se o jogo não tivesse sido modificado, poderíamos ter um público ainda maior, mas enfim, mesmo assim foi um grande público, quase 45 mil pessoas. Na expectativa rubro-negra, aquilo que você destacou, o Flamengo se aproxima do topo do campeonato, tem 6 pontos e um jogo a menos em comparação ao Palmeiras, que lidera o campeonato, 26-20, emplaca outra boa sequência de vitórias com o Leonardo Jardim, 3 triunfos consecutivos e recupera a autoconfiança suficiente para a sequência da temporada, aliando o Campeonato Brasileiro e também Conmebol Libertadores. Do outro lado, pela segunda vez no ano, Zubeldia completa 3 partidas sem vencer, comandando o Fluminense. E pela primeira vez, ele perdeu na condição de mandante, jogando o Maracanã. Até então, eram 20 jogos com 18 vitórias e 2 empates. Como mandante, o Fluminense ontem perdeu pela primeira vez no Maracanã, sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, que na entrevista coletiva após o jogo, utilizou um discurso condescendente, ou seja, entendendo como positivo o adiamento do jogo de sábado para domingo, ao contrário do que pensam os torcedores do Fluminense. Revoltadíssimos com a diretoria, muita gente foi para as redes sociais, inclusive o presidente Matheus Montenegro publicou um vídeo tentando antes do jogo explicar as razões do Flu, para poder ter aceitado a mudança, mas enfim, o discurso não foi convincente, Bruno. São 2 nessa sequência de 3 jogos, 2 empates e essa derrota. Eugênio, você quer completar? Não, rapidinho? O Rafa corretamente me fez uma correção, né? Porque eu falei, não, entrou o Savarino no lugar do Ganso. Não,
Entrou no lugar que eu digo na posição, porque quem saiu foi o Martinelli. E aí o Ganso jogou um pouquinho mais atrás. Que aí você qualifica o passe desde trás e coloca um time mais agressivo. Também entrou o Castilho nesse momento, né? E o Fluminense cresceu de produção justamente nessa fase do jogo. O que será que tem no próximo bloco, hein? A Nath Andrade conta pra gente. É isso aí, nação rubro-negra. Debate é sempre debate. E claro que o Flamengo sempre sai no debate como sendo o melhor. Claro que eles ficam se segurando para não falar e para não admitir. Mas não tem jeito. O Mengão é o malvadão que vem sempre atropelando, passando o trator e o carro em cima dos rivais. E agora, seguindo aí para a Libertadores, mais um jogo que vai ter aí, o Flamengo já vira a chavinha, já foca na Libertadores e depois volta para o Brasileirão novamente, jogo aí, né, atrasado, que ele vai ter que jogar e também vai ganhar, galera. Mas o que vocês acharam do clássico de ontem? Comenta aí embaixo, deixa seu like e fale se vocês acham que realmente o Flamengo vai subir na tabela do Brasileirão e vai desbancar o Palmeiras, porque Edu tá se achando muito, né? E aí, ele vai continuar com essa empáfia dele lá em cima ou não? Eu acho que não, viu, galera? Mas comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E lembrando aí de deixar os créditos para a Band e também para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo, galera.